Pois bem, a pergunta é: o que significa discernir o corpo, comer do pão, beber do cálice, sem discernir o corpo? De que corpo se está falando? A pergunta é essa. Para isso, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia se explica por si própria. Quando falamos de corpo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 4 em diante, ele fala de um corpo. Que existe um corpo com vários membros, com diversos membros, e cada membro com uma sua função diferente uma da outra. Mas que no final são todos membros de um só corpo. Só é um corpo porque tem diversos membros funcionando. Para um corpo funcionar, ele precisa de vários membros. E quando esse mesmo apóstolo está falando aos Efésios, no capítulo 5, ele está dizendo uma metáfora da igreja e do casamento de Cristo. Ele diz que, assim como o homem é o cabeça da mulher, a mulher o corpo, ou seja, a parte sensível, a parte que funciona do homem, assim também Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E o cabeça desse corpo é Cristo, ou seja, cabeça aí no sentido de direção, no sentido de planejamento, no sentido de criação, no sentido de funcionamento. Quem funciona esse corpo é Cristo. Então, quando o próprio apóstolo Paulo está manifestando, trazendo às claras o que está acontecendo ali, naquilo que apelidaram de ceia do Senhor, porque na verdade isso não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era o jantar de Persa, aquele que começou lá no Êxodo. Matava um cordeiro e as famílias se reuniam para comer aquele cordeiro. Então é isso que está acontecendo. Acontecia todos os anos, todos os meses, esse jantar do persa, que era ceia. Ceia quer dizer jantar. Então eles estão jantando, e nesse jantar eles esnobavam, eles traziam comida chique, aqueles que não tinham eram esnobados, bebiam e virava aquela anarquia. Então, no meio de uma festa dessa, de uma anarquia dessa, é que Jesus, por isso os textos todos são claros em dizer, depois de haver ceado, tomou o pão, depois de haver ceado, tomou o cálice. Aquela ceia não tem nada a ver com isso que nós chamamos de ceia aí. Isso que nós chamamos de ceia é kedushá, santificação, consagração. Tem outro nome no grego lá que é Eucaristia. É a Eucaristia, ou seja, é a consagração. É o momento mais eficaz dessa festa. Isso não havia acontecido ali ainda. Então Jesus, no meio desse jantar, ele toma o cálice, ele toma o pão e diz, esse é meu corpo que é partido por vocês. Por causa de vocês é que este corpo é partido. Ele não está falando do corpo dele, porque o corpo dele não vai ser partido, não foi partido, nenhum osso dele foi quebrado. Ele está falando da igreja, que ele está instituindo ali. Essa igreja é o corpo que vai ser partido por causa de. É um pão que desceu dos céus, tá? Tornou essa igreja, tornou esse corpo, cujo cabeça é ele. Então a igreja, o discernimento aí é que eles eram individualistas. O jantar do persa, essa ceia que estava sendo instituída em Coríntios, era uma esculhambação, era um partidarismo.
havia todo tipo de prostituição, todo tipo de fala, todo tipo de heresia. Era uma bagunça, porque cada um fazia a sua própria vontade. Ele está dizendo, esse discernimento que eles não tinham, que agora, essa reunião, não era uma reunião de individuais, mas era uma reunião de membros, com a mesma função de querer fazer crescer o corpo. Jesus está instituindo a igreja e está dizendo, vocês serão um partido, vocês serão dados por causa dos outros. Quando um pastor, quando um membro da igreja, quando um missionário sai para a viagem, para pregar a palavra, ele está sendo partido, ele está se doando, ele está sendo o pão partido. Aquele terra lá no deserto, quando Lucas escreve que o povo está no deserto e Jesus diz, dá-lhe de comer vocês. E o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Aqueles 5 pães é símbolo das 5 palavras do antigo. É isso que ele está falando, dá essa comida, não é o pão que perece, mas é o pão que permanece, a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então a igreja, ela torna o pão partido, ela torna-se o alimento em levar a palavra, em levar o consolo, em levar a vida a outras pessoas. A função da igreja não é adoração, a função da igreja não é outra coisa, em primeiro lugar, a não ser levar a palavra de Deus aos famintos. Por isso há muitos que dormem, há muitos que estão mortos. Quando Jesus ressuscita, ressuscitou muitos com eles. Então, quando o corpo partido, o pão é partido, as vidas começam a ressurgir da morte para a vida eterna. Então, discernir o corpo é isso, é saber que eu sou membro, eu sou o pão partido. Jesus nos ajuntou num corpo, igreja, e nos dividiu, separando-nos individualmente para proclamar isso. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que fizer isto, anunciar até que eu venha. Quando fazer isto, o quê? Quando comer o pão, quando repartir o pão, quando repartir o meu sangue. Quando fazer isso funcionar, quando vocês serem isto, então aí estarão anunciando a minha morte até que eu venha.